Amanhã, 7h30 da noite, o Botafogo entra em campo no estádio Newton Santos para enfrentar o Mirassol. E é um time do Botafogo que deve ter mudanças importantes, eu diria que voltas importantes para o seu time, no qual, cara, é um jogo inegociável para o Botafogo. O Botafogo precisa sair com resultado de vitória, precisa sair com os 3 pontos dessa partida. E como eu falei, o Botafogo, no jogo contra o São Paulo, eu acho que assim, a escalação acabou pegando muitos torcedores de surpresa, mas nesse jogo diante do Mirassol, alguns jogadores muito importantes para o funcionamento da equipe devem retornar à equipe titular. E eu vou te mostrar agora, então vem comigo. Essa deve ser a escalação do Botafogo para o jogo de amanhã contra o Mirassol. Como eu falei, o Botafogo deve ter modificações importantes no seu time titular. E a primeira delas é no gol. O Botafogo vai com o Léo Link como seu goleiro titular. No último jogo, o Neto acabou sentindo um desconforto na parte posterior da coxa. Então, ao que parece, o Léo Link realmente vai ser o goleiro titular do Botafogo para esse jogo. E, cara, a torcida do Botafogo não estava gostando tanto das atuações do Neto. Era um goleiro que vinha sentindo realmente a pressão de vestir a camisa de um gigante do futebol brasileiro. E o Léo Link entrou bem no jogo contra o São Paulo, fez boas defesas. Tomara que ele consiga segurar essa vaga de titular sem cometer falhas e sendo útil para o time do Botafogo. Então, vai ter uma baita oportunidade o Léo Link. Se ele conseguir agarrar essa oportunidade, tem muita chance de terminar a temporada como goleiro titular do Botafogo. A dupla de zaga do Botafogo deve ter modificações, isso porque o Alexander Barbosa deve retornar ao time titular. E aí quem joga ao lado dele mais uma vez é o Caio Pantaleão. Caio Fernando deve ser o zagueiro titular do Botafogo, ao lado do Alexander Barbosa. Quem jogou no último jogo foi o David Ricardo, ao lado do Caio Pantaleão. Na lateral direita devemos ter a manutenção de Vitinho no time titular do Botafogo, isso porque, cara, o Matheus Ponte é um jogador que é considerado reserva, o Vitinho é o titular. Teoricamente, se você for escalar o 11 inicial do Botafogo, tem o Vitinho como um desses jogadores. Matheus Ponte está de contrato renovado, mas a tendência é que ele fique no banco de reservas e que o Vitinho seja o titular do Botafogo. Na lateral esquerda, quem jogou o último jogo foi o Fernando Marçal. Mas para essa partida a expectativa é de um retorno do Alex Telles, mas também tem a possibilidade do Cuiabano iniciar esse jogo. Então fica entre Telles e Cuiabano. Se ele for realmente com um time considerado titular do Botafogo, ele vai entrar com o Alex Telles. Por mais que o Cuiabano seja um lateral até de mais força ofensiva do que o Telles, um lateral que faz mais gol, que dá mais assistência, que tem mais ultrapassagem no final das contas. E para a dupla de volantes do Botafogo, ele deve ir com Marlon Freitas e Danilo. Cara, o Danilo jogou o último jogo como um ponta direita no time do Botafogo, que é uma posição que ele não se sente à vontade. Então, ele deve retornar com o Marlon Freitas para o time titular. O Marlon Freitas ficou no banco de reservas. E o Danilo deve voltar a ser volante. Teoricamente, essa é a dupla de volante titular do Botafogo. São dois jogadores de maior qualidade técnica que você tem no elenco para essa posição, no caso de volante. Então, ele deve vir com Marlon Freitas e Danilo como seus volantes titulares para esse jogo, que dá mais qualidade técnica, faz a bola chegar com mais qualidade nesse setor aqui de ataque do Botafogo, que eu vou mostrar para vocês agora como ele deve ir. Bom, na ponta direita, o Santi Rodrigues deve ser o titular. Ele não jogou o último jogo contra o São Paulo, foi comentado que ele estava com a gripe e tudo mais, mas acredito que para esse jogo ele já deve estar 100% o Santi Rodrigues. Se ele não começar com o Santi Rodrigues, ele pode começar com o Jefinho pela ponta direita do Botafogo, que ele não pode improvisar novamente, é um jogador que não faz essa função. Ainda tem, inclusive, também a possibilidade do Matheus Martins, que é mais um jogador que pode jogar nessa ponta direita. Ele já fez essa função outrora no Botafogo, de jogar em qualquer uma das duas pontas. Armando o time, o Savarino deve ser mantido como titular do Botafogo. E na ponta esquerda, né, aí podemos ter a volta do Álvaro Montoura ao time titular, que é um jogador que o Botafogo sente muita falta. O Montoura é um jogador que tem a cadência, tem a qualidade técnica, é decisivo em momentos importantes para a equipe. E aí, você tendo um time com ou Santos, Jefinho em uma ponta, Montoro na outra e o Savarino armando, com Marlon Freitas e Danilo, já é um time com muito mais qualidade do meio para frente para propor jogo, para jogar na maneira que o torcedor quer ver o Botafogo, principalmente como mandante no estádio Newton Santos. E para ser o centroavante, o Arthur Cabral ficou de fora do último jogo, inclusive ficou de fora dos relacionados, mas é ele ou o Chris Ramos que devem jogar como centroavante do time do Botafogo. As grandes mudanças realmente devem ser que o Botafogo vai ter esses jogadores considerados titulares retornando ao seu time principal, ao seu time titular, para buscar essa vitória, quem sabe diante do Mirassol. O Botafogo que precisa dessa vitória, precisa voltar a vencer, tirar esse peso, mas
temos que nos lembrar que o Mirassol é um adversário complicado. O Mirassol não está à toa na parte de cima da tabela, não está brigando por G4 à toa o time do Mirassol. Pelo contrário, é um time muito organizado, apesar de não ter tantos jogadores de nome. Não tem jogadores que você bate o olho e fala, nossa, esse cara eu queria no meu time, ele tem muita qualidade técnica, mas é um time que como conjunto, como grupo, é muito organizado e com certeza vai ser um jogo difícil para o Botafogo. Para você que vai no jogo, para você que vai assistir, não pense que será uma partida fácil, vai ser um jogo difícil. O Mirassol vai vender caro esses 3 pontos para o Botafogo, se o Botafogo conseguir a vitória. O Botafogo tem caminhos interessantes para conseguir essa vitória, ser ofensivo, marcar pressão no time do Mirassol e ficar muito atento com as transições. O time do Mirassol é um time de transição e também é um time que gosta de marcar pressão. Então, são pontos para o Botafogo ficar atento nesse jogo, para não vacilar, sair atrás do placar, porque depois fica muito mais difícil de você buscar reverter um placar. Mas é isso, cara, eu quero saber a opinião de vocês aí embaixo, seu palpite para esse jogo do Botafogo contra o Mirassol. Meu palpite para essa partida, cara, 2-1 Botafogo, 2-1 Botafogo, um jogo difícil, mas eu vejo o Botafogo com total possibilidade de sair com os 3 pontos. É o time favorito, tem mais elenco para isso. Só precisa colocar o time nos trilhos certos. E é isso, esse é o nosso vídeo de hoje. Eu ficando nessa, grande abração do Francesco. É nóis e fui!